estrutura está muito precária. Se a câmera cair de repente, a luz cair, tá todo mundo avisado, especialmente se gato pular na mesa. Gente, que o Senhor faça o milagre que só Ele pode fazer de transformar esse estudo num bom estudo. Porque mais do que nunca, a sensação aqui é de que está tudo fora do lugar, tudo uma bagunça, mas o autor da obra não somos nós. O autor é Deus e Ele é poderoso para fazer milagres com as sementinhas que nós jogamos, que também não são nossas, né? São dele. Muito bem, eu vou começar com uma oração e a gente vai para Atos capítulo 8. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por ser o Deus e Pai que nos carrega no colo, nos leva usando de grande misericórdia e ainda nos gratifica. A sua palavra ensina que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O seu raciocínio, a sua matemática é mais generosa do que o nosso entendimento alcança. O Senhor nos previne do erro, o Senhor cumpre em si a pena do erro, o Senhor nos perdoa, o Senhor ensina exatamente o que nós devemos fazer, nos carrega no colo, no caminho certo e ainda nos gratifica. Parece que o Senhor busca toda forma de nos agraciar. Na verdade, essa é a lógica do seu coração. O Senhor é como Abraão, que muito amou, muito esperou seu filho Isaque, e sendo um pai poderoso, encontrou em todas as circunstâncias uma maneira de demonstrar seu amor. Muito obrigada, muito obrigada. Em nome do seu filho eu peço que o Senhor abençoe esse estudo, apesar de mim, apesar das nossas limitações e das nossas falhas. Quando nada nos parece possível, quando nada é possível para nós, existe aí um ambiente perfeito para um milagre. A obra é sua, o Espírito é seu, o autor do livro é o Senhor. Coloca a sua palavra no nosso coração, Pai. Em nome do seu Filho eu peço, amém. Isso aí de fazer o cenário perfeito para um milagre, eu ouvi isso em algum lugar, isso não é meu não. Muito bem. Vai ter muito miado de gato, porque eu não passei com gato hoje ainda. Muito bem, o capítulo 8 começa com uma partícula que faz conexão, né? Um E, conjunção. Cadê o livro de português? Sexta-feira, pega lá, Bechara, pra gente estudar, né? Vamos lá. E também Saulo consentiu na morte dele. Na morte de quem? De Estevão. Muitas pessoas pensam, poxa, que dó, que lástima, que prejuízo perder Estevão, um jovem cheio de potencial, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem. No momento em que ele podia ter defendido a própria vida, ele não quis saber de defender a própria vida, ele quis saber de pregar a palavra. E ele morrer desse jeito, tão rápido. E aí, desculpa, um comentário que foi oferecido foi: sem Estevão não teríamos Paulo. Isso vai ficar mais claro pra frente, né? Na abordagem que Jesus usa com Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E mais pra frente Jesus diz: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que pelos comentaristas que eu ouvi, que eu li, Jesus
foi direto ao ponto, assim, o dedo na ferida. Que dura coisa era para Saulo resistir contra o que Estevão fez e falou, né? Porque Saulo já tinha visto muita gente morrer, mas não como Estevão, né? Mas isso vem pra daqui a pouco. Ô, gente, você já no estudo é triste. Desculpa. Eu passei o dia com uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Foi horrível. Aí minha amiga me deu um remédio, eu tomei. Melhorou, mas parece que fica aquele baque ainda. Muito bem. E Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Olha quanta coisa. Foram dispersos pelas terras da Judéia. Isso quer dizer o quê? Que a palavra foi disseminada em outros lugares. Os apóstolos continuaram lá. E aí, versículo 2 do capítulo 8 de Atos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E aí vemos que Estevão foi apropriadamente enterrado. Me chamou a atenção também o fato de que no capítulo anterior, né, que menciona Ananias e Safira, nas 2 vezes, se não me engano, foi mencionado que eles foram enterrados, né? Que é uma demonstração de respeito, eu acho, mas eu queria entender melhor isso. Porque lá na palavra podia estar escrito simplesmente que eles foram levados dali, morreram, simplesmente dizer que morreram. Eu bocejei, mas se Deus quiser vai ser a única vez. Mas a palavra foi específica, diz que morreram, foram levados dali, foram enterrados. Aí fiquei curiosa para estudar sobre o significado disso, de enterrar. Deve ser de Gênesis, né? Pois sois pó e para o pó tornareis. Eu imagino que sim. E Saulo, versículo 3, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. E arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então quem ficou em casa acabava sendo preso. E quem estava andando disperso ia por toda parte anunciando a palavra. Para eles foi opressivo, mas para a igreja foi benéfico. Aí o Chuck Missler, eu acabei fazendo um breve estudo do capítulo 8 de Atos pelo Chuck Missler e também pelo Skip Heitzig. Eu vou deixar o link dos 2 estudos para vocês. E aí o Chuck falou uma coisa que no meu entendimento não era assim. Mas se ele falou, assim, como ele, né, conhece muito, lê no original e tudo, ele disse que todos perdoaram Saulo, a igreja perdoou. Gente, desculpa. Mas que Saulo não se perdoou. Eu achei isso tão estranho, porque no meu entendimento, assim, no meu coração, toda vez que eu li aquelas palavras de Paulo, né, o que eu fiz por falta de conhecimento, agora eu olho pra frente e tal. Mas assim, foi interessante essa abordagem dele para das próximas vezes que eu ler, olhar. E aí o Chuck comenta que Paulo foi intensamente sincero na perseguição que ele fazia. E que isso serve para nos trazer sobriedade. Percebeu quanto Saulo era intensamente devotado ao que ele acreditava ser certo. Que era o quê? Consentir com a morte de Estevão, perseguir os cristãos, que na época acho que nem eram chamados de cristãos, né? Então, estava vigorosamente dedicado a algo que acreditou ser certo. E aí o Chuck Missler comenta que não basta ser sincero, tem que estar no caminho certo. Quantas pessoas estão sinceramente dedicadas a um certo exercício, digamos, da religião,
Mas será que estão no caminho certo? Como saber se está no caminho certo? O caminho é Cristo, o único caminho que existe é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não usou um artigo indefinido, né? Eu sou um caminho, eu sou uma opção. Não, eu sou o artigo definido, eu sou o caminho, a verdade, a vida, não existe outro. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E aí o Chuck comenta que esse Filipe não é o apóstolo, mas um dos diáconos escolhidos. Ele foi escolhido junto com Estevão. Gato, você não derruba meu esquema aqui não, que tá tudo precariamente equilibrado. Aí, ó. Não, neném. E o Chuck comenta que nós vamos vê-lo fazer todo tipo de coisas interessantes. Ele comenta que quando o Senhor nos chama, Ele tem para nós um papel. Ele nos bota para agir, não tem? Nós não somos chamados para um papel passivo. Vem cá que eu vou mostrar você no YouTube. Esse barrigudo aqui, esse neném, que me deu o golpe do lar temporário. Que era para eu ficar com ele só um pouquinho. E acabei ficando muito. As bolinhas. Neném, fica comportadinho. E aí o Chuck comenta que ele foi introduzido no capítulo 6, que nós o veremos como um evangelista no capítulo 21, e enquanto isso ele foi para Samaria. Aí eu pensei no quanto Jesus amou Samaria, né? E Samaria era uma cidade desprezada pelos judeus, né? Jesus falou a parábola do bom samaritano, né? Que foi o único que desviou do caminho, assim, que mudou os planos dele para ajudar a pessoa que estava necessitada. E aí ele comenta que não é casual Filipe ter ido para Samaria, né? Inclusive Jesus deu o comando, né? Depois que ele ressuscitou, ireis para a Judéia, Samaria e... eu acho que eu não anotei. Mas Jesus já tinha dado o caminho a ser seguido. Tá. Muito bem, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam, olha que bênção, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Engraçado, evangelista, né? Filipe era um evangelista e na pregação da palavra, muitos espíritos imundos saíam, paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. É que eu tava com uma coisa na minha cabeça de funções diferentes pro corpo, né? Num dos vídeos anteriores eu comentei. Um dom de cura, o outro de evangelista, o outro profeta. Mas também eu comentei, né? Como há pessoas que falam que é um só Espírito, né? Jesus cumpriu todos os papéis e o Espírito dele habita em nós. Logo, estamos habilitados em Cristo, né? Somos habilitados em Cristo a fazer tudo que ele fazia. Mais que isso, Jesus falou, como é que é? Maiores coisas do que essas vocês farão, ele disse, né? E aí, versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. Você imagina a cidade inteira vendo seus doentes serem curados, né? E havia ali, né? Só que, e estava ali, o Chuck fala que no original não é um e sim um porém. Então imagina, e havia grande alegria naquela cidade. Porém, um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno, é porque essa tradução é português de Portugal, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus.
E aí, quando eu olhei assim escrito, eu pensei, que eu tava escrito aqui no rascunho, eu falei, não, deve ter escrito errado, deve ser esta é a grande virtude de Deus, mas não, é isso mesmo, este é a grande virtude de Deus. Então, olhavam para esse Simão como se ele fosse a grande virtude de Deus. Ele tinha muito poder, ele era uma celebridade lá para esse povo, para o povo de Samaria. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Aí no versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Isso aqui é de cair da cadeira. Simão creu. Foi batizado aqui, ó, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E o Chuck comenta que essas palavras deviam nos deixar muito desconfortáveis, porque o Simão é um cara que creu, que foi batizado, acompanhou de perto Filipe, e aí a sugestão do Chuck é que é possível crer em muitas coisas sobre Cristo e ainda não conhecê-lo. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aqui eu fiquei com uma grande dúvida. Deixa eu só terminar o 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí eu realmente gostaria de saber por que todos esses que ouviram a palavra pregada por Filipe, creram, foram batizados, por que eles não receberam o Espírito Santo? Aí o Chuck comenta, né, que mandam a artilharia, né? Quando ficam sabendo que Samaria o pessoal estava crendo, mandaram, poxa, Pedro e João, é como mandar os que jogam bem, né? Os jogadores fortes, assim, quem tem poder mesmo. Então, no 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí eu pergunto, como podiam ser salvos se não receberam o Espírito Santo? Aí o Chuck Missler, no estudo dele, ele volta nesse ponto aqui para João 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana. E a abordagem que ele fez foi diferente do entendimento que eu tinha tido. Que a mulher samaritana ficou arrumando encrenca. Mas eu não sei em que lugar que é para adorar. Porque o Messias ainda não chegou para explicar as coisas pra gente. No meu entendimento, ela ficou arrumando dificuldade e Jesus cortou logo. Não tem problema, a questão não é se é nesse templo ou não, a questão é se é em espírito, né, se é de verdade. E não tem, a questão não é que não chegou o Messias está aqui com você agora, imagina. Aí o Chuck não leva para esse lado, ele argumenta que a mulher samaritana aborda com Jesus a questão que a angustiava, né? Então ele bota a mulher samaritana expondo para Jesus a dúvida dela sobre o lugar correto para adorar, porque aquilo realmente a angustiava há séculos, né? É uma coisa que os samaritanos ficavam angustiados há séculos, porque eles tinham se voluntariado para ajudar os judeus a fazerem o templo. Os judeus não quiseram a ajuda deles, aí eles fizeram um templo deles, do jeito deles, né? Uma coisa assim. E os judeus sempre rejeitaram os samaritanos porque eles consideravam que eles fossem muito misturados, né? Porque os assírios faziam essa bagunça toda. Agora, por que ele entrou com isso aqui no 17? Não sei. Ai. Então eles impuseram as mãos, tem a ver com receber o Espírito Santo. Ficou aí uma dúvida. Assim, eu tenho comigo mesma
Eu creio que daqui anos, não precisa nem ser muitos anos, mas tipo assim, cada capítulo que fica aqui no YouTube, cada vídeo de cada capítulo fica como, pelo menos pra mim, vai ficar como um repositório para eu sempre voltar. Ah, entendi tal coisa, aí eu coloco. Ah, entendi essa outra coisa. Ah, achei um estudo interessante. Então, assim, pra mim é como um diário que eu tô gravando, entendeu? Aí, quando eu, né, encontrar um estudo que aborde isso, eu vou poder colocar. E fica muito mais claro. É muito abençoado isso aqui que eu tô fazendo. Mesmo se para ninguém mais estivesse servindo, coisa que eu sei que não é o caso, porque pessoas muito amadas estão deixando claro que está sendo uma bênção para elas, para a honra e glória do Altíssimo, o autor e consumador da obra. Mesmo se isso não tivesse acontecendo, para mim tudo se torna muito mais didático, digamos, entre várias outras coisas, né? É muito enriquecedor, é muito enriquecedor. Por isso que Jesus falou, né? De dar para receber, que é mais grato dar do que receber. Então, tudo que a gente formula para transmitir, a gente recebe muito mais. Vamos lá. Versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Imagina, eu sempre li isso aqui considerando o Simão muito ingênuo, mas com boas intenções. Como se ele, né, não, então deixa eu fazer o que eu puder para conseguir ter isso, para eu poder sair ajudando as pessoas. Claro que não, né? Agora fica claro, realmente ele foi mal intencionado. Primeiro, ele não quis nem para ele mesmo o Espírito Santo, ele quis comprar para lucrar com isso. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. E aí aqui já no estudo do Skip Heitzig, ele diz que a tradução, uma outra tradução, J.B. Phillips, não sei que tradução é essa, quer dizer, palavras fortes vem aí, hein? Pro inferno você e seu dinheiro. Então, Pedro rebuked, ele repreendeu, né? Ele repreendeu Simão com palavras extremamente fortes. Pois cuidaste, Pedro continuando a fala dele, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Sabe o que me chamou a atenção aqui nesse versículo 21? Olha o que Pedro fala. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque teu coração não é reto diante de Deus. Logo, para que nós tenhamos parte e sorte nesta palavra, né, nessa pregação da palavra e transmissão, proclamação do poder de Deus, a questão é o coração estar reto diante de Deus, né? Porque a estrutura dessa frase de Pedro é justamente você não tem parte aqui porque seu coração não é reto diante de Deus. Aí agora eu já não foi o Skip. O Skip comenta de uma palavra em inglês chamada simony. Virou uma palavra que é um fenômeno, que descreve um fenômeno conhecido como simony, conhecido como fenômeno que vem de Simon Magus of Samaria, né? Desse Simão mago da Samaria. Então acabou virando uma palavra que designa toda vez que uma pessoa religiosa quer comprar um cargo, quer comprar um título, título eu não sei, mas quer comprar alguma coisa na igreja, quer botar dinheiro onde ele não devia estar, definitivamente. Versículo 22. Arrepende-te, pois, tá vendo? Olha o arrependimento sempre colocado no momento, né, em que o pecado aparece, a oportunidade do arrependimento. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade.
Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Aí me ocorre uma coisa: o arrependimento vem, porventura ignorais que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Então, assim, o arrependimento é uma graça de Deus. Simão não se arrependeu. Ele nem orou por si mesmo. Ele quis que a oração viesse do Simão. E aí o Chuck comenta uma coisa que eu achei estranha. Chuck, eu amo você, mas aqui eu achei esquisito. Porque Chuck falou que o Simão continua não captando a mensagem. Que ele não se arrependeu. Que ele obviamente está impressionado com o poder do apóstolo. E que o Simão errou em querer que o Simão orasse por ele. E aí o Chuck fala que nós só temos um mediador, que é Cristo. Então ele não devia ter esperado que Simão mediasse o perdão. Mas nós sabemos bem, pelo menos para mim é uma coisa assim clara, o papel da oração intercessória. Então o Chuck comentou aqui que como se tivesse errado o Simão pedir que Pedro orasse por ele. Eu sempre li isso aqui como um sinal de humildade, mas eu não tinha noção da maldade desse Simão, entendeu? Eu não tinha noção da gravidade das coisas que ele fazia e não tinha noção de quem ele foi. Nos registros da igreja primitiva, isso não está na Bíblia, né, os registros históricos, ele fez um arraso. E eu ouvi até que o gnosticismo veio dele. Eu não sei, agora me fugiu da cabeça o que é o gnosticismo, mas é uma heresia. Com certeza está tirando Cristo da primazia. Com certeza é obra nossa, sabe? Alguma coisa que tire a glória da cruz de Cristo, a glória da obra que Jesus consumou e nos deu de graça, por graça, né? Que a gente recebe por fé, que não é nossa, é de Deus. Sim, olha o que eu anotei aqui que eu lembrei. Paulo não orava noite e dia para Timóteo? Na carta de Paulo a Timóteo ele fala, faço menção, Deus é testemunha que faço menção de vós dia e noite. Então dia e noite Paulo orava por Timóteo, isso é só um exemplo. Então assim, realmente, essa parte do que o Chuck falou, acho que foi a primeira vez que o meu estimado Chuck Missler falou uma coisa que eu realmente não saquei, não concordei, pelo menos até onde eu entendi. Versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Jesus amou Samaria, amou os samaritanos e os discípulos, né, seguiram as pegadas do mestre. O Chuck diz que nós ouvimos mais sobre esse Simão aí na história da igreja primitiva, que ele foi o primeiro anticristo que ia pregando contra a igreja. Aí ele comenta como isso devia ser perturbador, devia nos levar a vários questionamentos. Que há pessoas que foram batizadas e creram em várias coisas de Jesus Cristo e acabam fazendo umas coisas dessas, né? Que ele diz que o divisor de águas, não, assim, o fiel da balança, talvez, digamos assim, você confia em Jesus sem reservas como seu Senhor e Salvador? Você crê no quanto Jesus te ama? O Brennan Manning fizeram um clipezinho assim, um corte de um vídeo dele que dura o quê? Uns 2 minutos. Ele diz que acha que no último dia Jesus vai simplesmente perguntar, você creu no quanto eu te amei? Né? Tá bom de botar ele na descrição, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Brennan, eu vou botar aqui, creu no quanto te amei. Aí continuando, acho que é o 26 agora, né? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo,
levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. É desnecessário dizer quanta coisa já tem aqui, né? Mandando ir para a banda do sul, se referir especificamente ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Eu acho que era um caminho difícil de fazer no deserto. Ixi, peraí que agora eu me atrapalhei. Peraí. Tá, eu vou continuar lendo daqui do outro lugar. É o 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem, olha quanta coisa aqui para ser estudada. Um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Aqui tem um mundo de coisa para estudar, para entender, para ver. Mas o que eu li, que eu lembro de falar agora, é que esse Candace aí é um título. Parece que esse etíope eunuco era muito, muito, muito rico, né? E ele tinha ido a Jerusalém para adoração, ele tinha se convertido ao judaísmo. E olha só, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Isso para nós pode passar batido como uma coisa normal, sem importância, mas ele está sentado no seu carro, carruagem, né, óbvio, na época, lendo sua própria cópia do profeta Isaías. Gente, nessa época só tinha a Torá, né? A Torá? O Antigo Testamento na sinagoga, para ser lida lá. E não era por qualquer um, não era qualquer hora, não era qualquer dia. Não havia esse luxo que a gente tem hoje de cada um ter 15 Bíblias em casa, todas as versões que quiser, mais ainda, né? Do que impresso no computador e tal. Então, esse etíope, ele investiu, assim, ele realmente quis aprender, ele levou a sério, ele realmente buscou, sabe? E aí ele tinha ido lá para Jerusalém para adoração. E considerando de onde ele tinha saído, né, da Etiópia, ele andou muito, ele fez uma longa viagem para fazer essa adoração e estava voltando. E aí o Skip comenta como a religião faz a gente voltar vazio. Dedica, tal, faz um monte de coisa, mas volta vazio. Só que nessa cena que a gente vê aqui, pela graça do Altíssimo, aconteceu, né? Concorreu no mesmo lugar a vontade dele de aprender, apareceu a pessoa para ensinar, tudo. Olha só, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Aí assim, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se eu ouvi uma pregação sobre isso, que o pregador até brincou, assim, que Filipe ainda por cima tinha que ser bom de corrida para parear lá com a carruagem, né? Imagina o etíope lá dentro da carruagem lendo Isaías e Filipe alcança. E aí, versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, então ele estava lendo em voz alta, e disse: entendes tu o que lês? E aí, mano, você tá entendendo o que você tá lendo aí? Aí eu tipo, não, velho, ninguém me explica, basicamente. Versículo 31. E ele disse: como poderei eu entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Que coisa linda! Que coisa linda. Gente, que cena é essa? Que cena é essa que a palavra está ensinando pra gente? Eu fico imaginando, assim, como devia ser essa carruagem, como devia ser esse etíope, como devia ser esse volume da Bíblia dele. E Filipe, no sprint lá,
para acompanhar a carruagem, perguntando se ele estava entendendo. Ele dizendo que não. Ele cai pra cá, vem cá me passar o bizu desse texto aqui. Então, rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Quantos pedidos sinceros e maravilhosos como esse foram feitos e foram prontamente atendidos, né? Esse pedido aqui do etíope para que Filipe subisse e com ele se assentasse me lembrou o pedido dos, não sei se eram os apóstolos, mas assim, da turma que estava indo para Emaús, né? Quando Jesus fez que ia seguir adiante e eles tinham sentido o coração arder enquanto Jesus falava com eles no caminho e eles, não vai embora não, o constrangeram, né? Falando, não vai embora não, tá ficando escuro, tá ficando tarde, fica aqui com a gente essa noite. Então assim, como foi desejada a companhia, né? Que companhias a gente deseja ter? Imagina, aquelas pessoas queriam a companhia de Jesus, o coração deles estava ardendo. E Jesus prontamente entrou na cidade com eles. Imagina, teve uma pessoa que falou, Senhor, acho que foi Rabi a palavra que usou, Rabi, mostra-nos onde moras. Aí fala na Bíblia, ficaram com ele 3 dias. Não, um negócio assim, mas assim, mostra onde você mora. E o resultado foi muito mais do que isso. Agora eu fiquei até curiosa. Pera aí, rapidão. Mostra-nos onde assistes, né? Onde assistes. Aqui, quem tá aqui? Você vai aparecer pra todo mundo ver essa neném muito linda. A cara dela de quem tá feliz de aparecer. De tá feliz de quem tá na câmera. Gente, eu quero muito fazer um vídeo sobre a sexta-feira. A sexta-feira pra mim, gente, desculpa que eu usei totalmente o estudo de Atos, mas essa neném aqui, ela tem o pelo muito macio. Desculpa, sem querer ofender qualquer outro gato, mas não existe gato com pelo mais macio que esse. Olha, eu tô falando de você não quer saber não. Tá bom, eu vou colocar você no chão. Pra mim, ela é um desfile, sabe do quê? Do tanto que Jesus capricha, do tanto que Jesus é perfeito. Sabe ela tá jogando futebol com a bolinha de supermercado, não sei se vocês estão ouvindo barulho. Não tem um versículo em que dizem, se referindo a Jesus, tudo ele tem feito esplendidamente. Eu olho pra sexta-feira, eu acho essa gatinha tão linda que eu me lembro desse versículo. Deixa eu ver aqui, ó. Tudo ele tem feito esplendidamente. Eu amo estas palavras, tá em Marcos 7:37. Olha aqui, ó, maravilhavam-se sobremaneira. Olha quanta coisa, tá? Maravilhavam-se sobremaneira. Então, assim, o povo tava assim, sem fôlego com o que tava vendo, dizendo tudo, não é algumas coisas, não é tudo, ele tem feito esplendidamente bem. Aqui se referindo, né, ao fato de ele fazer ouvir os surdos e falar os mudos. Então, claro que o versículo está se referindo à cura, né, da obra-prima da criação. Eu creio que em Cristo, nós somos a obra-prima de Deus. De toda a criação, o que Deus olhou e falou e viu que era muito bom, somos nós. Né, neném? Aí, lá vai ela pegar. Não, se vai outra gata pegar ela... não foi. Então, assim, eu vejo sexta-feira como uma parte da criação. Lá em Gênesis, Cristo, a palavra que fez tudo se tornar realidade. Então, desculpa, vamos voltar. Deixa eu só ver aqui, quando perguntam para Jesus, mostra-nos onde... deixa eu botar aqui, ó, mostra-nos onde mora. Mostra-nos onde moras. Só para eu ver quão generoso Jesus foi na forma como ele atendeu isso aqui, ó. Rabi, onde moras? Peraí. É porque botando assim fica difícil, porque o povo fica pondo outras coisas no meio, menos o
Menos o que a gente quer ver, que é a palavra mesmo. O povo fica pondo um monte de outras coisas. Ai, por cima a conexão ficou devagar agora. Vinde e vede. João 1,38. Tá, deixa eu ir aqui, ó. Peraí. Calma, gente. Eu prometo. João, capítulo 1, versículo 38. Ó, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Não ficou 3 dias, porque também visita de 3 dias. Tô brincando, gente, tá? Pode ficar 3 dias à vontade. Mas então, onde é que você mora? Vem cá pra você ver, e passa o dia. Em suma, só um devaneio. Eu tenho que ver o que é. Agora eu quero saber a raiz das palavras pra eu saber o que eu tô falando, entendeu? Devaneio, não sei se é uma palavra assim. Devanear, sonho, enfim. Só assim, uma viagem nisso de o que é pedido e o que é conseguido. Na palavra aqui, ó. Versículo 32. Né? O eunuco pediu pro Filipe: entra aqui, velho. Já era hora, né, de você me chamar pra entrar. Eu tô aqui acompanhando essa carruagem aqui. Beleza, entrou. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? A gente não tem tanta essa dúvida? Poxa, aqui tá falando de quem? Aqui já é quem tá narrando, é de quem tava falando antes. E é interessante aqui no 35 que está escrito: Então Filipe abrindo a sua boca. Engraçado, né? Podia falar então Filipe respondendo, mas Filipe abrindo a sua boca e começando nessa escritura lhe anunciou a Jesus. Gente, as semelhanças entre isso aqui e os discípulos no caminho a Emaús são muitas. Porque exatamente dessa maneira Jesus fez. Porque olha só, Filipe, começando nessa escritura de Isaías, anunciou Jesus, mostrou, né, todo o caminho de todos os profetas, todas as profecias. E lá no caminho para Emaús, eu acho que Jesus começou foi de Moisés, né? E Jesus começando de Moisés, deixa eu ver aqui. Caminho, Emaús, Moisés, vou botar assim. Moisés. Não, então não começou, não foi. Tá, ó. E fez-lhe compreender as escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Então Jesus foi de mais antes, digamos. Moisés antes. Ixi. Peraí. É bagunça de gato, viu, gente? Repara não. Lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando. Então dali estacionou a carruagem, eles foram dar uma caminhada, que legal. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Coisa boa, gente, assim, né? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio, olha as palavras do eunuco. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Então ele estava no carro.
Como é que eles estavam caminhando se eles estão no carro? Se ele estava caminhando, por que mandou parar o carro? Se mandou parar o carro, como é que estava caminhando? Enfim, vou estudar também. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E como é que ele ficou? Jubiloso. Jubiloso, continuou o seu caminho. Já não era o mesmo. Nunca mais seria, até hoje não é. E imagina o que ele deve, o testemunho que ele deu, né? Quando chegou na terra dele. E Filipe se achou em Azoto, também vale ver o significado de Azoto aí. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de falar. Pior que tem. O Skip fala sobre o batismo, né? Que o batismo é a perfeita conjuminância dos fatores aí com o eunuco. Que o eunuco estava aberto a ser ensinado, ele estava na hora certa, no lugar certo, a pessoa certa e a atitude certa. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí o Skip comenta, né, que quando batizamos pessoas, nós dizemos a elas que nós vamos enterrá-las na água, mas vamos trazê-las de volta para cima. A gente não vai deixá-las lá embaixo. Sim, a gente desce e depois a gente traz de volta. E essa descida e essa subida é como a morte, sepultamento e ressurreição. Para andar em novidade de vida, simboliza a realidade do que Jesus fez. Nós estamos nos identificando com a sua morte, sepultamento e ressurreição, que andamos em novidade de vida. Aí quando o Skip falou isso, de enterrar a pessoa, né, que a água, né, tá simbolizando o enterro na terra e tal, eu pensei no batismo como... Eu pensei no batismo em contraste com o que acontece na morte eterna, né, que para mim está extremamente claro na Bíblia a realidade do inferno, do fogo eterno. Jesus falou e ardem, né? Muitas vezes, o tempo todo. E aí eu pensei, que glória, que alegria, que livramento, né? O fato de Jesus ter matado a nossa morte e esse batismo nas águas, crendo no nome dele, é um breve mergulho numa água, entendeu? Em contraposição, em contraste com o que ia acontecer, que é a morte de verdade, eterna e ardendo. O que é um breve mergulho, né? Quando a gente vê batismo, uma pessoa é submersa e dali sobe. Não tem nem o mal-estar de segurar o fôlego, é muito rápido, O que é isso em contraste com a morte eterna? Não, assim, e a pessoa submerge para uma novidade de vida, a vida de Cristo, a vida eterna. Enfim, o Skip comenta sobre um pregador, um amiguinho apontando para o outro, né? Chamado Billy Sunday, não sei se vocês conhecem, eu nunca tinha ouvido falar esse nome, mas já me pareceu muito interessante, eu já botei aqui no Wikipedia. Eu achei muito legal, ele era um jogador de tênis. E virou um dos mais influentes pregadores. Olha aqui, eu com toda a tecnologia do mundo, mas ó o jeitinho dele aqui, pregando. Esse cara deve ser muito bom, eu tô entusiasmada para conhecê-lo, fazer novas amizades. É isso. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar. Espero que... Bom, eu espero não, eu creio que o Senhor faz milagres. Ele disse, né, que a minha palavra não tornará para mim vazia. Antes fará o que me apraz,
prosperará naquilo para o qual eu a designei. Então eu vou aproveitar esse versículo para fazer uma oração de fechamento. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por ter nos conduzido nesse estudo. Obrigada por perdoar as nossas falhas e limitações. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Muito obrigada por fazer sua palavra não voltar vazia. Muito obrigada, Pai, por ter sido da sua vontade que o nosso coração fosse terreno fértil para a sua palavra crescer forte, vigorosa. Muito obrigada pela transformação que ela faz. Muito obrigada, Pai, por ter dado seu Filho. Muito obrigada por ter nos dado a vida dele. E é uma alegria viver para ele. Nos ajude diariamente, a cada instante, a viver para ele. Completamente, completamente. Em nome do seu Filho eu peço, amém. É isso aí, pessoal. Agora eu vou subir o vídeo e fazer um thumbnail, porque agora eu sou uma pessoa que sabe fazer thumbnail.